Caso não conheças, o propósito desta série é receber dividendos de qualidade tendo em conta o dividend yield e o potencial da ação. Ou seja, não podemos olhar apenas para o elevado dividend yield, mas também para a sua possível valorização no longo prazo. Isto é importante porque se a ação desvalorizar no longo prazo, então podemos estar a perder dinheiro, mesmo se tiverem a pagar bons dividendos. É por isso que faço um estudo mensal para identificar o que pode ser mais indicado para os meus objetivos e perfil de investidor, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento. No entanto, os meus estudos podem te ajudar, nem que seja para conhecer mais opções no mercado que eu acredito ter um potencial superior. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 19º episódio de como receber dividendos de qualidade, sendo que neste episódio até tivemos sugestões muito interessantes. Mas antes de passarmos aos vossos comentários, quero partilhar que estou com um portfólio yield de 5.15%, sendo que anualmente estou a receber $184 em dividendos e o portfólio beta, ou seja, em termos de volatilidade comparativamente ao mercado, está abaixo, portanto nos 0.69, e podes ver que mensalmente estou a receber em média cerca de $16 em dividendos. Só que, tal como podes ver, há aqui alguns meses que é muito superior, portanto setembro, dezembro e por aí fora, sendo que os meses que eu estou a receber menos dividendos é julho, outubro e adiante. Portanto, preferencialmente, eu gostaria de equilibrar mais isto, mas se vir que há uma oportunidade em que também continuo a pagar em setembro, dezembro, etc., é claro que eu vou preferir essa oportunidade, porque o que interessa aqui é a média trimestral. De qualquer modo, podes ver que esta é a rentabilidade não realizada percentual do meu portfólio, ou seja, a melhor posição neste momento é aqui a HSBC, depois temos Altria, ARC e por aí fora. A PepsiCo também é uma ação que eu quero destacar, porque eu já adquiri várias vezes, tanto nesta série como na série que está no canal Workaholic, e acontece que a mesma, no dia de ontem, teve uma valorização superior a 7%, o que, ou seja, desde o valor percentual negativo que estava, agora está praticamente no break-even, pelo menos nesta série. E acontece que, pronto, no dia de hoje já está a descer um pouco, mas como é para longo prazo, por mim está tudo bem. Entretanto, não é nesta ação que eu me quero focar, eu quero me focar sim nos vossos comentários. Vamos começar aqui com o Ruben, que disse: boas Gustavo, sugiro a Globus Medical. Obrigado e continuação do excelente trabalho. Então, eu tive a ver esta ação, pelo menos tem mostrado estabilidade com time frame diário, apesar de ter havido aqui algumas alturas que caiu abaixo do SMMA, mas quando eu fui ver mais informações, nomeadamente aqui no Seeking Alpha, conseguimos perceber rapidamente que é uma ação que não distribui dividendos. E tal como tu sabes, o que temos realmente interesse nesta série é receber dividendos de qualidade. Isto significa que queremos não só um dividend yield mais elevado, seja superior a 3%, como também uma ação que esteja a valorizar no longo prazo, que no caso desta ação não cumpre o critério de distribuir dividendos muito menos elevados, pronto, simplesmente não distribui. Depois temos aqui outra sugestão do Paulo, que disse: olá Gustavo, se puderes analisar a Rene, que é portuguesa, com bons dividendos estáveis. Aqui os dividendos estáveis, é assim, isto é questionável, não é? Mas já vamos ver isso. Então, a Rene, que realmente está na bolsa portuguesa e teve uma valorização gigante, ou seja, desde que iniciou, começou a subir, houve aqui alturas que realmente teve quedas, mas maioritariamente foi uma subida contínua, o que é um aspecto positivo, atenção. Portanto, neste aspecto eu tenho a elogiar, porque uma ação portuguesa não é normal ver uma contínua subida, especialmente ao longo dos anos, por isso neste aspecto, fantástico. Depois, podemos ver que neste momento está com um dividend yield de 5%, o que também é muito bom. Tem aqui um nível de incerteza, aliás, de precisão de 80%, por isso de incerteza é 20%, mas existe aqui alguns aspectos negativos. Ou seja, para já conseguimos entender que parece ser uma boa aquisição no passado, porque entretanto já valorizou tudo isto, ou seja, está praticamente em máximos absolutos, e nesta altura temos que ponderar se realmente vale a pena. Se estivesse de volta dos 2.20, aqui já poderíamos ponderar adquirir, porque poderia mostrar todo o potencial que realmente mostrou e que neste momento está nos 3.13. De qualquer modo, eu quero-te mostrar mais informações, por isso, o dividend yield atual de 5%. Mas quando vamos ver em termos de estabilidade, tal como mencionaste, isso já não se confirma. É assim, aqui está os pagamentos anuais, que isto, como é valores absolutos, é aqui que devemos ver, mas só para te dar uma ideia a nível de dividend yield, porque assim também é mais fácil entender percentualmente. Então, em 2016 foi 6.5% e continuou estável até 2021. Está bem? Se fores ver, mesmo em termos de pagamentos fixos, estava de volta destes valores. Depois, a partir de 2021 é que começou a descer, até que em 2022, já no final do ano, já estava de volta dos 5% em termos de dividend yield, e em termos de valores absolutos também baixou bastante, dos 0.17 cêntimos para 0.15 e depois 0.06.
o que na minha opinião é péssimo para os acionistas que esperam algo estável e consistente ao longo dos vários anos, ok? Portanto, isto é um aspecto negativo, mas de qualquer modo, se eu soubesse, ou qualquer pessoa soubesse que ela iria valorizar aquilo tudo ao mesmo tempo que estava a pagar um dividend yield tão elevado, obviamente que iria pensar 2 vezes porque poderia ser uma boa oportunidade. No entanto, agora com o dividend yield atual, que não é mau, mas estando em máximos absolutos, aqui já teria que pensar 2 vezes, até porque no Simple Wall Street diz que está valorizado por apenas 10%, eles normalmente já dão aqui alguma margem, e depois, relativamente à saúde financeira da empresa, tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, e a diferença ainda é significativa. Felizmente tem ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, mas em termos de debt to equity está aqui atualmente nos 152%. O aspecto positivo é que parece que estão a encurtar esta distância, ou seja, os capitais próprios a aumentar ligeiramente e o endividamento a diminuir, o que é um aspecto positivo. Portanto, dentro das várias empresas portuguesas que nós temos, esta aqui até que não me parece muito má para receber dividendos. Agora, eu pelo menos aguardaria que ela pudesse ter aqui uma possível queda, não é? Portanto, se tu acompanhares esta ação específica e reparares que ela, tem aqui uma queda significativa, então por favor volta a partilhar, porque eu não consigo acompanhar todas as ações, mas volta a partilhar porque talvez no futuro eu tenha a intenção de adquirir, mas não neste momento. Depois passamos ao próximo comentário que diz: boas, podes analisar a Swiss Reg e Holcim parecem ser boas empresas para adquirir nesta série. Obrigado e continua o teu bom trabalho. Portanto, temos também aqui outro comentário que realmente salienta que são empresas suíças e ao serem empresas normalmente europeias é assim, pagam só uma vez por ano, o que é chato porque a nossa média trimestral não vai de encontro àquilo que nós queremos. Pronto, é só um pequeno obstáculo porque para mim isso não é assim tão relevante, porque o que é que interessa aqui é que a empresa esteja continuamente a valorizar e também que pague bons dividendos. Ou seja, se estiver continuamente a valorizar e ao mesmo tempo ao pegar naqueles dividendos anuais e dividimos por 4 como se estivesse a distribuir trimestralmente e mesmo assim compensa, então pode ser que continue a compensar para adquirir. De qualquer modo, vamos ver a que tu sugeriste e acontece que não temos muitas informações, menos do que eu procurei no Seeking Alpha. Em termos de dividendos, parece que é elevado, com um dividend yield de 4,17%. No último ano teve uma rentabilidade de 44,26% e se olharmos para os máximos, parece que tem estado continuamente a subir. Depois, se olharmos para os dividendos e olharmos para a segurança dos dividendos, em primeiro lugar, não temos informações para o payout ratio. Isto, quando são ações europeias, é normal que não tenha todas as informações, mas pronto, com base naquilo que nos mostra, conseguimos entender que o interest coverage até é elevado, muito superior à mediana do setor. Depois, em termos de total debt to equity, é inferior à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Temos também aqui a margem do resultado líquido, que infelizmente isso já é inferior, e não há muitas mais informações. De qualquer modo, eu quero que tu entendas que, apesar neste momento não ter interesse em aprofundar mais esta ação, realmente até parece ter aqui algum potencial. No entanto, eu vou pedir a ti que faças o teu próprio estudo e entendas se pode ou não ser indicada para o teu perfil. Aqui, pelo menos no SA Analyst, mostra uma recomendação de compra, apesar deles não poderem indicar como recomendação de investimento. Só o facto de analistas financeiros indicarem aqui como uma possível compra já é mais uma razão para tu fazeres o teu próprio estudo e entenderes se isto pode ou não ser uma boa oportunidade para ti. No meu caso, há aqui outra que eu tenho maior interesse, que eu já vou partilhar contigo, mas antes disso eu quero também partilhar o estudo relativamente à outra ação que sugeriste. Portanto, temos aqui a Holcim, que até o próprio TradingView não tem muitas informações, e podes ver que ela teve aqui uma grande queda recente e depois uma recuperação. Eu não sei qual foi a razão de ter tido esta queda, porque mesmo em termos de earnings não foi aqui perto, por isso pode ter sido alguma notícia por dentro da empresa que tenha sido divulgada em que não foi assim tão positiva, que fez com que tivesse toda esta queda. Aliás, nós conseguimos ver essa queda exatamente aqui, portanto estava aqui com uma valorização de 115 e desceu para os 65, que é algo bastante grave. Por isso, perder metade em termos de captação de mercado na Bolsa de Valores é algo bastante significativo. E é logo um aviso para termos cuidado. Depois, em termos de dividendos, tem um dividend yield de 4,78%, que é elevado. E se vimos aqui o histórico, mostrou aqui algumas oscilações, depois queda recente, por isso não tem mostrado aqui uma contínua estabilidade e crescimento, o que é outro aspecto negativo. Portanto, nós queremos dividendos de qualidade, não só os próprios dividendos, como também um contínuo crescimento. Mas pronto, vamos ver também em termos de dividendos, não temos informações para o payout ratio. Em termos de interest coverage, não está tão boa como outra empresa, mas está superior à mediana do setor. Em termos de total debt to equity, está praticamente igual à mediana do setor, o que é um aspecto positivo porque continua abaixo. Portanto, temos também o return on equity, que está superior, por isso
isso nestes rácios até parece-me estar ok. Por isso, mais uma vez, faz o teu próprio estudo e entende se esta pode ser ou não indicada para ti. Mas só com base nestas duas que eu vi, talvez possas ter mais interesse na primeira. Pronto, agora passamos para o último comentário, que foi o que mais me interessou, que é do Alex, que disse: boas, mais um excelente vídeo, o que achas da ConocoPhillips? Em relação à Pepsi, disseste que o original era na bolsa europeia, não querias dizer Estados Unidos. É assim, se eu disse que a Pepsi era original da bolsa europeia, então eu peço desculpa, enganei-me, mas eu realmente não o queria dizer, porque eu sei que a Pepsi tem sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, portanto aqui se o disse foi um erro. Mas pronto, passando isso à frente, ConocoPhillips, eu tenho interesse nesta ação, por uma razão que vou explicar depois no final, e que já estava a ver no passado, mas realmente foi uma ótima sugestão, por isso Alex, quero desde já agradecer e vamos então passar a esta ação. Primeiro, em termos de análise técnica, podemos ver com um time frame diário que a mesma tem sido mais ou menos estável, ou seja, tem tido aqui uma contínua subida. No entanto, houve aqui algumas alturas que realmente esteve abaixo do SMA, tal como podes ver. Por isso, houve aqui, eu até vou desenhar para tu entenderes que alturas foram essas. Por isso, aqui esteve abaixo do SMA, aqui também esteve abaixo do SMA, aqui para trás houve esta altura e de resto teve continuamente acima e a subir. Se virmos mesmo lá atrás no histórico, ela tem tido até uma boa valorização. Por isso, neste momento encontra-se nos 92.51, entretanto também teve aqui alguma queda e está a tocar no SMA. Eventualmente também pode cair abaixo do SMA, porque isso já se viu acontecer várias vezes, mas mesmo assim o facto de estar próximo é pelo menos melhor, a meu ver, do que estar em máximos absolutos, porque talvez aqui existe mais margem desde o seu possível valor justo. Pronto, em termos de FM System, temos aqui vários sinais verdes, ou seja, positivos para que a mesma possa começar a subir. Em termos de Exponential Moving Average, que é uma média móvel com inputs de médio prazo, que indica que pode estar mais perto de cruzar, em que se cruzar e a linha roxa clara ficar por cima, então talvez possa ter uma subida para médio prazo. Entretanto, para curto prazo, as médias móveis que podes ver amarelas já se cruzaram aqui e pode ter uma pequena subida no curto prazo. O que acontece é que estas linhas amarelas, que é Simple Moving Average com inputs de curto prazo, já se cruzaram várias vezes, por isso estar a cruzar novamente não faz uma grande diferença. Por isso a que eu tenho realmente interesse é Exponential Moving Average, que é as linhas roxas com inputs de médio prazo, porque realmente a última vez que cruzou para queda foi aqui e teve toda esta queda, por isso talvez quando voltar a cruzar possa ter aqui uma subida. Agora passo à parte da análise fundamental, em que eu começo com os dados do Seeking Alpha, em que apresenta que a mesma tem um dividend yield de 3.58%. Eu sei que é um pouco mais baixo, mas mesmo assim, se a mesma estiver continuamente a valorizar, pelo menos no longo prazo, então compensa o facto de distribuir dividendos mais pequenos comparativamente a outras empresas. Mesmo assim, os dividendos não são assim tão pequenos. Depois, no último ano teve uma desvalorização de 20% e se olharmos para os máximos, vemos uma valorização de 436%. Ou seja, maioritariamente teve aqui uma contínua subida, mas houve aqui uma altura que mostrou realmente uma estagnação e pouca estabilidade, que foi mais ou menos desde 2008, durante a altura da crise do subprime, até cerca de 2020. Portanto, até a pior altura do Covid-19 e depois conseguiu recuperar a partir daí. Então, dividend yield 3.58 está em segundo lugar na sua indústria, por isso dentro das energias relacionadas com petróleo e gás, sendo que a única que está acima é KPRP, mas mais uma vez, não é pelo Seeking Alpha dar uma melhor classificação quantitativa que realmente pode ser uma melhor aquisição. Nós temos que ter muito cuidado e atenção porque pode ser enganador, porque isto é a classificação deles, não quer dizer que vá de encontro a uma possível boa oportunidade. Temos que estudar muito mais do que simplesmente a classificação quantitativa aqui do Seeking Alpha. Depois, em termos de dividendos, o que é que nós temos? Então, payout ratio de 39%, pronto, cerca de 40%, um crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos de 13.29%, o que não é mau. Infelizmente, só têm crescido os dividendos há 3 anos consecutivos. Entretanto, o payout date foi em 2 de junho. Depois, em termos de segurança dos dividendos, podemos ver que em termos de interest coverage está muito, mas muito acima da média do setor, o que é um aspecto positivo. E para quem não sabe o que é que significa o interest coverage, é o rácio entre o EBIT, que é o resultado operacional, e os juros que a empresa tem que pagar. Tá bem? Por isso, se o seu resultado operacional é o suficiente, quantas vezes é o suficiente para cobrir os juros que tem que pagar do seu financiamento. Portanto, é o suficiente para cobrir quase 20 vezes aquilo que tem que pagar a quem pediram emprestado dinheiro. Por isso, é fácil perceber com esta explicação, não é? Agora, o total debt to equity é de 36.46%, por isso abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Entretanto, já não há muitos rácios que eu queira destacar para já, por isso passamos já em termos de avaliação. Em termos de avaliação, utilizando o Price
to Earnings Ratio está mais ou menos de encontro à mediana do setor. Depois, vendo o Enterprise Value to Sales, EBITDA e EBIT também está um pouco abaixo, o que é um aspecto positivo, ou seja, que pode estar subvalorizada, e em termos de Price to Sales e Price to Book é que está mais ou menos de encontro à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Por isso, relativamente à avaliação por parte do Seeking Alpha, até não está má de todo. Depois, vendo o crescimento da mesma, que isso também é importante, temos crescimento de rendimentos superiores à mediana do setor, aspecto positivo. Crescimento do EBITDA e crescimento da EBIT está praticamente igual, ou seja, até um bocado abaixo. Depois, crescimento do Return on Equity, aqui infelizmente temos um misto, mas pronto, maioritariamente está abaixo. Depois, vendo o crescimento do cash flow operacional year over year, está acima da mediana do setor. Agora, passando ao quão lucrativa é esta empresa, aqui dizem que sem dúvida é uma empresa lucrativa. Ou seja, quando olhamos para a margem do resultado bruto, está só um bocado acima da mediana do setor, a diferença não é assim tanta, mas quando olhamos para a margem da EBIT e EBITDA, a diferença já é mais significativa. Depois, a margem do resultado líquido também está acima, e quando olhamos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está tudo acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Agora, utilizando outra fonte, vamos ver o Grufox. O Grufox dá uma classificação de 83 em 100, sendo que para a saúde financeira dão de 7 em 10, o quão lucrativo é mesmo de 7 em 10, o aumento infelizmente está abaixo, valor justo dão de 10 em 10, neste momento encontra-se 13,06% subvalorizada segundo o Grufocus, e depois no crescimento dão uma classificação de 9 em 10, o que eu até acho um pouco estranho, porque eu não vejo esta empresa de todo como uma empresa assim tão promissora em termos de crescimento. Agora, no Finbox, o que eu considero que seja mais importante em ver em termos de avaliação, ou seja, de modelos a utilizar para ver se está sobrevalorizada ou subvalorizada, é o Discount Cash Flow, Price to Earnings, utilizando os Multiples, e o mais importante de todos, pelo menos para esta série, é o DDM, está bem? Portanto, o Dividend Discount Model. Estes três considero que seja o mais importante, mas o último é sem dúvida o mais importante. Por isso, a começar com o Discounted Cash Flow, uma possível valorização de apenas 1,2%, utilizando os Multiples com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 10,50%, e aqui compara com estas empresas, e depois, por fim, utilizando o DDM, mostra uma possível valorização de quase 100%, isto utilizando a Stable Growth, por isso, mantendo na perpetuidade os dividendos estáveis, em vez de dar uma maior ponderação aos primeiros anos. Pronto, por isso aqui deram realmente uma possível valorização muito alta, mas também acho que é um pouco exagero mostrar uma possível valorização tão elevada. Depois, o Simple Street diz que está subvalorizado por 28,4%. Em termos de projeções futuras, quando olhamos para as projeções anuais do crescimento dos earnings, está tanto abaixo da indústria como do mercado, e mesmo vendo as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está abaixo da indústria e do mercado. Por isso, projeções para os earnings abaixo da indústria e do mercado, projeções para os rendimentos também abaixo da indústria e do mercado. O que, tal como estás a ver, contradiz o que vimos no Grufocus. Pronto, depois para a saúde financeira, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores, aliás, muito superiores aos passivos não correntes. Em termos de debt to equity, é de 35,1%, portanto, neste aspecto parecem estar muito bem. Aliás, cresceram bastante os capitais próprios, endividamentos aumentaram um pouco e até agora parecem estar ok. Acho que a situação mais complicada foi aqui em 2017, que estavam com debt to equity de volta dos 77%, mas entretanto conseguiram recuperar e melhorar a situação. Depois, em termos de consistência, não mostram uma grande estabilidade dos dividendos, ou seja, se nós formos olhar para 2015, conseguimos entender que pagaram 74 cêntimos, depois desceram para 25 cêntimos, isto aqui é pago trimestralmente, portanto se virmos anualmente cerca de $1, e antes estavam com quase cerca de $3. Depois, só a partir de 2016 é que começaram a ter esta consistência até que chegaram a 2022. Em 2022 estavam a pagar trimestralmente $1,40, entretanto depois cortaram para os 50 cêntimos. Está bem? Por isso aqui vemos alguma instabilidade e inconsistência, e só a partir de 2022 é que tem mostrado o crescimento que vimos com base no Seeking Alpha. Ou seja, se nós formos cá atrás no Seeking Alpha, nós vimos que tinha aqui um crescimento dos dividendos seguidos há 3 anos. Isto confirma-se com isto que estamos a ver agora no Simple Wall Street. Por isso o que queremos ver é que eles permaneçam agora com este crescimento de dividendos, que neste momento encontra-se trimestralmente nos 78 cêntimos. Depois, relativamente a vendas ou compras por parte dos insiders, realmente nos últimos 9 a 12 meses houve vendas muito significativas por parte desta pessoa, o
Timothy Leach, que é diretor, e podemos confirmar isso exatamente aqui. Podemos ver que houve esta venda do Leach Timothy num valor mais avultado e que de facto ele é diretor. Mas se formos olhar para os últimos 6 a 9 meses e também nos últimos 3 meses, foi só compras. Por isso, também por parte de diretores e EVP. Por isso, neste aspecto é positivo. É claro que temos aqui alguns aspectos negativos em termos de vendas, mas também temos que olhar para o período mais recente. Depois, no Stock Rover, dá uma margem de segurança de menos 8%, sendo que o Value Score dá de 81%, Growth Score de 69%, Qualidade de 89% e Sentimento de 6%, sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um Strong Buy do que um Buy. Depois, no Alpha Spread, dizem que está subvalorizado por 17%, no melhor cenário subvalorizado por 59% e no pior cenário sobrevalorizado por 23%. Depois, no Stock Analysis, com base na classificação de 17 analistas, diz que é mais um Buy do que um Strong Buy. No Market Beat, dizem que é uma compra moderada, também com base na classificação de 17 analistas, sendo o possível upside de cerca de 30%. Depois, no Market Watch, vemos aqui que tem-se mantido na recomendação de compra e não se tem alterado muito desta recomendação, pelo menos nos últimos 3 meses. Depois, no Plano Pro do Investing.com, dizem que o desempenho é bom e um possível upside de 24,8%. Eu também gostaria de salientar que estamos a falar de uma ação, de uma empresa que foi adicionada recentemente a este ETF que foca em empresas de qualidade para receber dividendos. E atenção que eles, penso que tinham alterado há 3 meses atrás, em que tiraram, por exemplo, a Pfizer, que estava com um peso muito elevado de 6,37% neste ETF, e também tiraram 4 bancos, sendo que um deles era a BlackRock. E adicionaram com maior peso esta mesma empresa, esta que é a ConocoPhillips, no setor energético, que agora está com peso de volta dos 4,60%, e com o dividend yield na altura estava de 3,15%. Entretanto, o dividend yield já aumentou, não foi? Por isso, no passado 3,15%, agora está nos 3,58%. Por isso estamos a adquirir uma melhor altura comparativamente a quando foi adicionado neste ETF. Portanto, sim, isto é outro ponto a favor, porque estamos a falar de vários analistas financeiros, também muito experientes, que fazem um estudo muito aprofundado para saber quais são as melhores empresas a adicionar neste ETF. Porque este ETF também tem um fund size muito grande. Portanto, eu não vou adquirir para já este ETF em específico, poderia também, mas sim a empresa que tem maior peso neste momento, que é a ConocoPhillips, que foi sugerido foi o Alex, não foi? Pelo Alex. Portanto, muito obrigado pela tua sugestão, Alex, e também os outros que fizeram ótimas sugestões, mas realmente esta é aquela que eu vou adquirir. Por isso, sem mais demoras, eu vou procurar aqui por COP e está exatamente aqui. Portanto, é uma empresa cotada nos Estados Unidos e já sabes que eu adquiro nesta série cerca de $200 por mês. Entretanto, isto está a rodar. Eu vou tentar atualizar a página num instante, só para ver se consigo com que aqui apareçam as informações. Se for preciso colocar aqui novamente o ticker, mas não é preciso, ou seja, já está aqui, ConocoPhillips. Pronto. Agora, cada uma está a valer cerca de $93, vou adquirir 2 ao valor de mercado, que é o mais próximo que eu consigo dos $200, porque eu apenas permito ter ações inteiras para ser o legítimo dono dessas ações, e portanto vou colocar uma ordem de mercado, confirmar compra, e está feito. Como o mercado está aberto, então já deve estar aqui no meu portfólio. Deixa-me só confirmar, ConocoPhillips, onde é que tu estás? Está aqui. Portanto, já podemos ver que até começa logo com uma pequena rentabilidade, porque o mercado está aberto, ela está a oscilar e pelos vistos está a aumentar o seu preço atualmente, mas pronto, isto oscila, agora pode estar um bocadinho mais alto, depois um bocadinho mais baixo, não interessa. O que interessa sim é para longo prazo. Agora, ordens, eu quero ver quantas foi, ou seja, foram 2, mas a que preço? Foi a 93.0091. Por isso, agora vou ter que registar aqui esta aquisição, vou aqui a Add Holding, atenção que eu estou a adicionar no Track Your Dividends, adicionar o ticker, aqui está. Foram 2, foi ao preço de 93, depois sei que foi 00 qualquer coisa, era 0091. Volto aqui, 0091 e pronto, só para sermos rigorosos. Já está, a aquisição feita, baixa-me um pouco o dividend yield do portfólio, mas está tudo bem porque eu acredito que poderá ter talvez uma boa valorização no longo prazo. Portanto, fica à vontade para fazer sugestões. As sugestões deste episódio eu considero que tenham sido muito boas, mas estou sempre à espera de mais. Por isso, mais uma vez, obrigado. Se entretanto este episódio também foi útil, não esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.